nervo ciático pode doer por um monte de causas diferentes que afetem o nervo, mas a causa mais comum, mais frequente é a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma compressão do nervo ciático causado pelo disco intervertebral que sai do lugar dele normal. A coluna é formada por uma série de ossos empilhados que são as vértebras, um em cima do outro. Entre cada vértebra existe uma estrutura chamada disco intervertebral. Essa é uma substância gelatinosa, cheia de água, e que também é subdividida em duas estruturas diferentes. No meio dessa estrutura tem uma coisinha chamada núcleo e em volta uma coisa chamada anel. A gente chama hérnia de disco quando esse núcleo, que é o miolinho do disco, sai para fora do anel, acaba entrando na parte de trás da coluna no canal medular e eventualmente pega o ciático, dando aquilo que a gente chama de dor ciática. Qualquer coisa que comprima o nervo ciático pode dar a mesma dor no mesmo trajeto. Hérnia de disco é a causa mais comum, mas o nervo ciático pode ser comprimido, por exemplo, por uma contratura muscular já mais abaixo da coluna, pelo músculo, por exemplo, o músculo piriforme, que é um músculo que fica aqui na região posterior da nádega. Às vezes ele comprime o nervo ciático no trajeto que o nervo ciático passa bem perto do músculo. Outros tumores, lesões ósseas, coisas bem mais raras que podem eventualmente comprimir o nervo, infecções que pegam o nervo, enfim, qualquer coisa que pegue o nervo, que lesione esse nervo, vai dar um quadro clínico igual. A coluna tem a parte óssea, vértebra, disco, vértebra, disco. E ela tem um canal no meio por onde passam todos os nervos. Essa é a medula nervosa. Essa medula nervosa vem desde o cérebro até lá embaixo, certo? Então é um monte de fiozinho, como se fosse uma rede elétrica que vai do cérebro até lá embaixo. A cada nível está saindo uns fiozinhos que são as raízes do nervo. Essas raízes depois se juntam e formam o nervo propriamente dito. Então esse é o ciático. O ciático é um nervo que ele sai da coluna lombar baixa, então da região baixa da coluna lombar, ele desce pela região posterior da nádega e posterior da perna até o pé. Nervo é uma estrutura responsável por trazer informações ou por levar informações entre a periferia e o cérebro, e o sistema nervoso central, melhor dizendo. Existem nervos, por exemplo, responsáveis pela sensação de dor. São nervos, são estruturas que estão, por exemplo, na pele, que quando a gente estimula a pele, vai levar a sensação de dor até o sistema nervoso central, que vai entender isto como uma sensação desagradável, vai dar a sensação de dor que vai levar a uma reação. Mas tem pelo menos 3, 4 tipos de nervos diferentes para transmitir dor. Um mais relacionado com frio, outro mais com calor. Então quando você queima a mão ou quando você congela a mão, não é o mesmo tipo de nervo que está transmitindo. São diferentes tipos de nervo, mas a função é a mesma. É um nervinho que está saindo daqui e está transmitindo essa informação. Se eu tiver uma lesão no nervo e eu vou mandar meu braço mexer, você pode mandar, mas o braço não vai mexer. Quem mexe o braço é o músculo. Mas quem dá o estímulo elétrico para que esse músculo contraia é um nervo, que foi acionado no sistema nervoso central. O caminho inverso também é verdadeiro. Se eu não tiver esse nervo funcionando, eu posso machucar meu braço e eu não vou sentir absolutamente nada. A imensa maioria dos casos de hérnia de disco é uma patologia aguda. O que quer dizer aguda? Começa, melhora depois de algumas semanas e resolve. E a imensa maioria dos casos de hérnia de disco melhoram com tratamento medicamentoso. E depois de algumas semanas, que varia de 4 a 8 semanas, o assunto se resolve. Raramente 5% ou menos dos casos vão precisar de cirurgia.
Além disso, além de tratamento medicamentoso, tem parte de tratamento não medicamentoso, fisioterápico, reabilitação. Alguns pacientes podem necessitar de infiltrações e raramente, como eu disse, de cirurgias. O tratamento medicamentoso visa, em primeiro lugar, diminuir a intensidade da dor, em segundo lugar, diminuir a inflamação. Porque não basta simplesmente comprimir o nervo, não basta simplesmente o disco tocar o nervo. Esse nervo tem que inflamar para provocar a ciática. O disco, na verdade, é um amortecedor. Ele é uma estruturinha molinha que está entre duas vértebras, estruturas duras, que serve exatamente como um amortecedor de impacto. Quando esse disco começa a degenerar, ele perde essa capacidade de amortecedor. Quem é que sustenta a coluna, quem é que mantém essa estrutura e aguenta o tranco quando o disco já não está funcionando tão bem? É a musculatura abdominal e a musculatura do centro do corpo que tem a ver com a própria sustentação da coluna. Então a fisioterapia aqui tem uma função de prevenção fortalecendo essa musculatura. Da mesma forma, dependendo de vícios posturais, eu posso estar sobrecarregando a região lombar e a fisioterapia aqui também tem uma função de corrigir erros posturais. No momento agudo da dor, o tratamento é muito mais medicamentoso e a fisioterapia entra como uma medida de suporte analgésico. E depois que sai dessa fase aguda, das primeiras semanas de dor, aí sim entra novamente a fisioterapia como um tratamento importante para prevenir novas crises. Porque o sujeito que tem hernia de disco, aquilo que eu te falei, é uma doença aguda, resolve. Mas isso não é vacina, isso não quer dizer que ele não possa ter outras crises.